Olá, o desafio de hoje está em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33, que diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Esse foi um cântico de ação de graças do rei Davi. E o interessante é que Davi, ele compôs esse cântico já no final de sua vida, de seu reinado, quando Davi passa por tanta coisa, quando ele é chamado, quando ele é consagrado a ser rei, e isso, segundo os historiadores, demora cerca de 13 anos para acontecer. Ele é ungido rei, mas ele só é rei de fato 13 anos depois. E nesse processo ele passa por muitas coisas difíceis, quando ele é honrado por matar o gigante, depois ele se casa com a filha do rei. Por inveja, o rei começa a perseguir a vida de Davi. Davi se torna um desertor. Davi, ele é um fugitivo. Davi, posteriormente, ele se torna rei e o seu reino é cercado por inimigos. E ele tem histórias difíceis na família. O filho dele é morto, ele perde uma esposa que se casa com outro por conta do sogro que a dá em casamento. Então, a história de Davi é uma história muito conturbada, cheia de dificuldades, mas ao mesmo tempo é uma história onde a mão do Todo-Poderoso é estendida sobre Davi e Davi atribui essas vitórias, Davi atribui o sucesso da vida dele ao Senhor, que desembaraça os caminhos dele. Então, em todo momento da história de Davi, em todas as dificuldades de Davi, ele atribui isso ao Senhor, que o Senhor perfeitamente desembaraça os seus caminhos. Quais são os embaraços que tem nos teus caminhos hoje? Quais são as dificuldades que você está passando? Talvez seja um embaraço no relacionamento, você se encontra agoniado ou passando por alguma dificuldade e você não vê uma saída. Talvez você esteja assim como Davi, sendo ameaçado de morte, assim como Davi dentro de uma caverna, perdido, um forasteiro. Eu não sei qual seja a situação, a circunstância da sua vida, mas eu quero te dizer que Deus, ele desembaraça os nossos caminhos. Quantas vezes eu já tive os meus caminhos embaraçados, sem saber para onde ir, mas a graça do Senhor se revelou na minha vida. E assim, eu deixo essa meditação para você, de que o nosso Deus, ele desembaraça os nossos caminhos. Ele alinha todas as coisas para o centro da sua vontade. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa e desembaraçar perfeitamente, porque os planos dele são planos perfeitos para nós.